Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuando, né, a aula dessa semana. Vamos fazer uma parte mais prática da aula, mas vou fazer um pouco de algoritmos ainda, né? Falar um pouco de algoritmos e fluxograma especificamente, e depois vamos para a parte prática mesmo, botar a mão na massa e fazer um programa em C, tá? Eu anotei algumas coisas do enunciado da última que eu usei no final da última aula teórica, tá? E coloquei aqui alguns dados mínimos básicos para a gente poder trabalhar, tá? Então, o enunciado pedia basicamente para a gente calcular a área e o perímetro de uma circunferência e dizia ainda que o raio era fornecido pelo usuário, né? Então, daí dá para saber que a gente vai ter uma entrada, né, que vai ser o raio, que vai ser fornecida pelo usuário. A gente tem que fornecer duas saídas, né, dois valores na saída, que é a área e o perímetro. O enunciado também me dava as fórmulas de cálculo da área e do perímetro, e me informava o valor de π, tá, aproximado. A gente pode, π é uma constante, a gente poderia usar direto aqui, né, 3,14 vezes r, mas a gente pode também definir uma variável se a gente quiser, ou definir uma constante em C, depois a gente faz isso lá em C. Bom, como é que a gente faz um fluxograma? Eu vou usar aqui o PowerPoint, vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem, ou escrever numa folha de papel, né? Façam como vocês acharem melhor, mas eu vou fazer aqui rapidinho. Como é que a gente faz um fluxograma no Excel? A gente vai aqui em inserir, formas, se vocês olharem, aqui embaixo tem essa parte de fluxogramas, que tem todas aquelas formas e mais várias outras que a gente nem usa, tá? Então, por exemplo, né, para iniciar um fluxograma tem esses terminadores aqui, que são essas formas. A gente pega, seleciona a forma, arrasta e cria a forma aonde a gente quiser. Então, eu vou criar aqui um terminador que eu vou chamar de início. Já vou criar um segundo, vou botar aqui mais para baixo, que eu vou chamar de fim. Com certeza, meu fluxograma vai ter início e fim sempre, né? Tem que começar em algum lugar, terminar em algum lugar. Depois eu arrasto eles para os lugares apropriados, se for o caso. Bom, começando. O que meu algoritmo tem que ter, né? A primeira coisa, para calcular qualquer uma dessas duas fórmulas aqui, né, para eu fazer o cálculo da área ou o cálculo do perímetro, para qualquer uma das duas eu preciso da mesma variável, eu preciso do R, que é o raio, né? Então, a entrada do usuário vai ser o raio da circunferência. Eu vou fazer a primeira coisa, então, que é ler o raio, porque se o usuário vai informar, o programa precisa ler, tá? Tá aqui a forma que a gente usa para leitura, que é esse paralelogramo. Eu vou desenhar aqui o paralelogramo, colocar mais ou menos aqui assim, não precisa ficar muito bonito, né? Tem mais ou menos alinhar as coisas. O que eu tenho que fazer? Ler um valor para o raio. Eu vou chamar de R, meu raio, tá? Tem que colocar também a seta aqui para indicar a sequência, né? Vou inserir, não esqueçam de incluir as setas. Se ficar muito rápido, depois vocês podem pausar, voltar, né? Eu estou fazendo meio rapidinho as coisas aqui. Bom, li o raio. Tem mais alguma coisa de entrada? Não, né? Só tem raio, é a única coisa que eu preciso, que é esse valor de R aqui da fórmula. Então eu li tudo que eu precisava já, né? Tem uma questão que é o π, né? A gente poderia, como eu falei, escrever direto o π na fórmula. Vai ficar meio feio, né? Então vamos definir um π. Vamos fazer assim, vamos atribuir um valor para π. Eu vou criar aqui embaixo essa fórmula, essa forma. Vamos lá. Vou fazer desse tamanho aqui mais ou menos. Como é que a gente vai fazer isso, né? Fazer assim. Π, eu vou chamar de π, tá? Eu vou fazer a setinha assim. É igual. Ou recebe, né? Qual o valor? 3.1415. Eu estou usando ponto aqui, tá? Como separador decimal, porque em C a gente vai usar ponto depois também, tá? Então é importante usar o ponto para ficar mais fácil depois a gente implementar isso aqui em C, não se esquecer, não se atrapalhar, tá?
Então tá, eu tenho o R e tenho agora um valor para pi. Notem que isso aqui, tá? Até eu usei formas diferentes, né? Porque isso aqui é a entrada do usuário, mas isso aqui não é a entrada do usuário, tá? Isso aqui é um procedimento que o computador vai fazer. O computador vai pegar, vai atribuir 3.1415 para essa variável pi aqui no caso. Eu estou chamando pi de variável, poderia ser uma constante, depois a gente vê como é que a gente define constantes em C. Feito. Tenho o que eu preciso, tenho, né? Eu tenho R e tenho π, tá? Então agora como é que eu faço? Eu calculo os valores que eu tenho que calcular. Eu preciso calcular um valor para a área. Eu não vou duplicar isso aqui, vou inserir um novo, tá? Inserir aqui. É um retângulo normal, né? Não é um retângulo especial nem nada. Tá? Criei um outro retângulo, tá? Igual ao anterior. E vou fazer o cálculo da área. Como é que eu faço o cálculo da área? Área... Opa! Área recebe, opa, ele trocou meu A aqui, vou deixar minúsculo. A área recebe π, então tá ali meu π, né? Eu vou tirar esse P maiúsculo daqui também, vou deixar tudo minúsculo. Tanto faz, tá? Isso aqui não faz diferença. Maiúsculo, minúsculo é mais para... Importante é fazer sempre igual. Se eu botei maiúsculo uma vez, tem que botar maiúsculo sempre, ou minúsculo uma vez, bota minúsculo sempre. Aí fica tudo padronizado. Mas não influencia no resultado, obviamente. Aqui no fluxograma, né? Em C influencia, tá? Bom, continuando. Como é que é o cálculo? É π vezes r ao quadrado. Como é que eu faço r ao quadrado, né? Eu poderia escrever aqui r ao quadrado sem problema nenhum, mas em C eu não consigo fazer isso direto, tá? Em C eu teria que fazer assim, vezes r vezes r, tá? Então eu preciso fazer essa operação aqui, vou até botar entre parênteses aqui, r vezes r, tá? Para fazer o r ao quadrado e depois multiplicar por π aqui no caso, porque eu botei os parênteses, tá? Vamos lá, setinha, eu vou duplicar essa setinha, eu seguro Ctrl e ele duplica as coisas, tá? Se vocês não sabem fazer isso, querem um atalho para duplicar coisas, clica, arrasta e segura o Ctrl e ele duplica, tá? Eu vou botar essa seta aqui embaixo. Pronto. Área está calculada. O que mais eu preciso calcular? Perímetro, né? Vamos lá. Como é que eu calculo o perímetro? Agora sim eu vou duplicar isso aqui. Dupliquei. Deixa eu botar mais para baixo. Tá aí. Como é que é o cálculo do perímetro? O perímetro é P 2 vezes π vezes R. Isso aqui, né? Isso aqui é a fórmula que está ali mais bonitinha. Aqui ela fica mais com cara de programação, tá? Como eu falei, isso aqui, o fluxograma é uma representação do algoritmo que é feita para as pessoas lerem, é para uma pessoa ler. Então, se eu conseguir entender qual é a fórmula que tem aqui dentro, tá ótimo, né? Eu só estou escrevendo ela já mais parecida possível com como vai ficar na linguagem de programação. Terminou? Não, né? Ainda não. O que eu tenho que fazer? Eu já calculei o valor de A, calculei o valor de P, agora eu preciso imprimir na tela, né? O usuário precisa saber desses valores. Por enquanto eles só estão calculados, então estão lá na memória do computador em algum lugar, se isso aqui estivesse rodando como um programa. Vamos lá, vou inserir de novo um desses aqui para fazer saída. E aí agora o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma saída para os dois, tá? Então eu vou fazer assim, imprime A e A, vou botar assim, A, vírgula, P. Tá? Então eu vou imprimir área e perímetro. Tá? Então aqui fica, eu coloquei essa anotação aqui para dizer que imprime a variável A, depois imprime a variável P. Tá? Eu consigo entender, então é possível, como é que se consegue entender o que se quer fazer com isso, tá bom. Tá? Não precisa ser nada muito... não tem uma sintaxe específica que a gente tenha que usar aqui dentro dos fluxogramas, tá? A gente pode usar, né, para ficar assim mais fácil de interpretar, dois comandos de saída, por exemplo, imprime A, depois imprime P, por exemplo, tá? Ficaria legal também assim, tá? E por fim, isso aqui é a última coisa, agora sim acabou, né? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer.
consegui o resultado que eu queria, imprimir os valores de área e perímetro para essa circunferência aqui. Está resolvido o problema. Esse é o fluxograma, tá? Agora, como é que eu implemento isso em C? Por que é importante fazer isso aqui? É bom fazer isso aqui? Eu não vou fazer o teste de mesa, tá? Vocês podem fazer o teste de mesa depois para verificar que isso aqui funciona, mas por que a gente geralmente faz o algoritmo antes de escrever o programa? Porque agora eu tenho uma noção de tudo que eu tenho que fazer, tá? E agora escrever o programa fica mais fácil. Eu vou abrir meu Code Blocks, que está aqui, vou fazer assim, vou deixar isso aqui do lado, tá? Enquanto eu uso o meu Code Blocks. Vou fechar um pouco de coisa aqui. Vamos lá, arquivo novo, isso aqui é igual, né, a como a gente fez na aula passada. Vou fazer toda a parte inicial. Isso aqui a gente sempre tem que fazer, né? Então eu vou fazer exatamente como a gente fez nas últimas aulas. Tá, até aqui tá tudo certo. Vou salvar, tá vendo que, que ele não tá colorindo, né? É porque eu não salvei ainda. Então quando eu salvar, eu vou colocar aqui, eu vou chamar de circunferência, sei lá, qualquer coisa, né? .c, tá? Meu arquivo .c, o tipo tem que ser C++ files, e ele vai, quando eu salvar, ele vai saber agora que isso aqui é um código fonte em C e vai conseguir colorir a sintaxe para mim, tá? Já facilita a minha vida. Eu consigo verificar essas coisinhas aqui que estão funcionando. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, vamos definir o pi lá, que era o que eu estava falando antes, né? Para definir uma constante, a gente usa um outro comando desses aqui, inicial similar ao include, que é o define. Ele já faz para mim. Então, define vai definir alguma coisa, que eu vou colocar aqui, uma palavra qualquer, eu vou colocar assim, pi, né? Essa vai ser a minha palavra, e o pi vai ser qual o valor mesmo? 3.14. 3.1415. Né? Se eu quisesse botar mais precisão aqui, eu podia aumentar a quantidade de casas decimais aqui. Não vai ter necessidade, tá? Vamos lá. Aqui vai começar a aparecer algumas coisas que a gente ainda não viu, tá? Então, outra coisa que eu preciso, além de definir essa constante aqui, que é o pi, que é 3.14, eu preciso definir variáveis, tá? E aí tem lá no material os tipos de variáveis e os tipos que existem disponíveis na linguagem C. Nesse programa, a gente está fazendo cálculos, né, matemáticos, e eles vão ter possivelmente casas decimais, né, valores decimais. O pi já tem ali algumas casas decimais, e quando eu fizer esses cálculos aqui de multiplicando por pi ou qualquer coisa assim, isso provavelmente vai dar números quebrados, né? Então, o ideal é eu fazer usar variáveis do tipo float nesse caso, tá? Float é de ponto flutuante, né? Variáveis que têm essa característica aí que permitem que eu insira valores e armazene valores que têm casas decimais, tá? Variáveis inteiras seriam do tipo int, tá? E a gente vai ver vários exemplos de programas em que esses outros tipos de variáveis vão ser utilizados. Nesse exemplo aqui, a gente vai usar só variáveis do tipo float, tá? Então, que variáveis eu preciso? Vamos lá, vamos por partes. Eu preciso de uma variável para armazenar o R que o usuário vai digitar, que isso é o dado que o usuário insere. Eu vou precisar de uma variável para armazenar a área da circunferência e uma variável para armazenar o perímetro da circunferência, que são as coisas que eu vou calcular. O π, né, é tudo que está aqui, né, na verdade, né? O R está aqui, né, no fluxograma. O π está aqui, né? O π é constante, né? A gente não usou uma variável para o π, a gente usou aquela constante lá. O A está aqui, eu vou ter que definir uma variável para armazenar ele. O R está aqui, que é o raio, já estava lá em cima. E aqui embaixo o P, né? Então são essas as variáveis que eu preciso. Então eu vou precisar R, que é o raio, A, que é a área, P, que é o perímetro. Tá? Eu preciso de 3 variáveis. Eu vou definir essas 3 variáveis sem valor aqui, né? Depois vocês vão ver lá formas de definir variáveis e atribuir valor na inicialização já, mas a gente não precisa fazer isso agora. Eu vou deixar essas variáveis todas sem valor, tá?
Feito, definir 3 variáveis do mesmo tipo, elas são todas do tipo float, R, A e P, tá? R vai ser o raio. Beleza, qual é a primeira operação que o usuário faz? Notem que essa definição de variável aqui é uma coisa que apareceu no fluxograma, aliás, não apareceu no fluxograma, aparece no programa em C, tá? Então, definição de variáveis é algo que a gente tem que meio que olhar o fluxograma, né, e saber quais as variáveis a gente vai ter que definir. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o valor de R, certo? Como é que a gente faz isso em C? A gente já viu um exemplo onde a gente imprime um valor, né? Um exemplo de saída de dados. A gente vai fazer um exemplo de entrada de dados. A função que a gente vai usar para isso, por enquanto, é scanf, tá? Então, assim como a gente tem o printf, a gente tem o oposto dele, né? Que é o scanf, que é o que faz a entrada. Então, printf faz saída, scanf faz entrada. Vou botar aqui, entrada. Né? Então, o usuário vai digitar algum valor nesse momento, tá? Como é que é a sintaxe do scanf, né? A gente tem que se acostumar com isso, né? A sintaxe do scanf é a seguinte. Eu tenho que dizer, primeiro, qual é o tipo de dado que vai entrar aqui. Então, %f é de float, né? Então, como o tipo da variável aqui é float, eu tenho que botar um %f aqui dentro. Então, isso aqui vai indicar qual o tipo de dado vai ser lido. E aqui eu tenho que colocar o nome da variável, tá? R. Aqui, antes do R, tá? Coloquem um E comercial, tá? É quase sempre assim no scanf, né? A gente quase sempre tem que colocar esse E comercial na frente do nome da variável. O motivo pelo qual isso acontece vai ficar claro lá para o final do curso, tá? A gente vai entender melhor por que isso acontece, a gente vai ver como é que se faz para passar argumentos para funções, que é isso que a gente está fazendo aqui no caso, né? Passando argumentos para o scanf para ele poder trabalhar, né? O primeiro argumento é esse %f, o segundo argumento é esse E comercial R aqui, tá? E aí lá no futuro vocês vão entender exatamente por que tem que ter esse E comercial aqui. Por enquanto só procurem não esquecer de botar, porque senão não funciona, tá? Então, o que eu tenho de dados de entrada de novo, né? Recapitulando, só o R, né? Então a única coisa que eu tenho que ler é o R. Quando chegar nesse ponto da execução aqui, vocês vão ver que o programa vai parar e o usuário vai ter que digitar alguma coisa aqui, certo? O que mais? Bom, eu tenho aqui no fluxograma uma definição de pi, né? Essa definição de pi eu fiz antes aqui, né? Eu coloquei aqui em cima. Então eu não preciso fazer essa atribuição aqui. Eu vou pular essa etapa. Qual é a próxima coisa? A próxima coisa é A vai receber, vai ter o valor atribuído de π vezes R vezes R. Tá? Então, isso aqui eu posso fazer direto. A, aí aqui em C, tá? A atribuição é um igual, né? Então, A é igual a π, que é o valor, que é esse cara aqui, né? π, vezes R, vezes R. Tá? Vou até botar meus parênteses aqui, para ele fazer isso aqui primeiro. Tá? Ele vai primeiro executar o que está entre parênteses, como é na matemática normalmente, né? Então ele vai primeiro executar o que está entre parênteses, para depois executar isso aqui, né? Só para ficar claro que isso aqui é R ao quadrado, tá? Beleza, isso aqui implementa essa linha aqui do fluxograma, tá? A próxima linha do fluxograma é P é igual a 2 vezes π vezes R. P é igual a 2 vezes π vezes R. Notem que a gente tem que usar sempre o operador de multiplicação, tá? Não pode ser, às vezes o pessoal fala assim, 2πr, né? Isso aqui não funciona, tá? Isso aqui não, ó, tá vendo que mudou a cor, né? A cor tá diferente aqui, é porque ele não entendeu, né? Alguma coisa tá errada, né? Então, isso aqui tem que ser assim, né? Tem que ser 2 vezes π vezes r, tá? Não pode ser sem os operadores. Feito. Matei mais uma caixinha aqui no meu fluxograma. O que eu tenho que fazer depois? Imprimir os valores de A e P. Agora, já que eu fiz uma linha aqui só, eu vou fazer numa linha só aqui também. Printf para imprimir, tá? Deixa eu botar o ponto e vírgula aqui no final para não esquecer. Isso aqui vai ser saída, tá? O que eu tenho que imprimir? Eu tenho que imprimir os valores de A e P, certo?
Como é que eu faço isso no printf? Eu não posso botar direto aqui IP, tá? Se eu botar assim AP, por exemplo, ele vai imprimir AP, certo? Ele não vai imprimir os valores de IP, né? Ele não sabe que isso aqui são variáveis. Para imprimir as variáveis, eu uso a mesma notação do scanf aqui. Então, se eu usei %f no scanf, eu vou usar %f no printf. E aí eu coloco aqui do lado a variável, certo? Então, o que isso aqui vai fazer? Vai fazer um printf, o printf vai encontrar esse %f aqui e vai substituir o valor pelo valor de A, tá? Se eu quiser fazer para as duas variáveis, vou botar aqui %f, vírgula, P, tá? Então, esse primeiro %f aqui vai imprimir o A, esse segundo %f vai imprimir o P, certo? Poderia fazer em duas operações separadas? Poderia, né? Posso fazer junto ou separado, tanto faz. Feito. Ó, notem, praticamente, né, essa linha de código é essa caixinha do fluxograma, essa linha de código é essa caixinha aqui, então a gente pulou essa do pi, né, essa caixinha aqui, essa linha é essa caixa, essa linha é essa caixa, tá? Então, praticamente para cada caixinha do fluxograma, eu implementei aqui uma linha de código, tá? Ficou, o meu algoritmo aqui foi implementado em C da forma mais parecida possível com o fluxograma, tá? Vamos tentar compilar e ver se funciona, tá? Primeiro vamos compilar. Vamos ver. Ó, não deu erro, né? Teoricamente vai funcionar. Vamos lá. Rodei. Tá vendo que eu rodei meu programa e ele tá aqui preto, tela preta parado, né? Significa o quê? Significa que ele tá esperando aqui nesse scanf para eu digitar alguma coisa. Então eu vou ter que digitar um valor, né? Vamos supor que eu digite 12, sei lá, né? Enter. Ó, digitei 12 e o programa fez o que tinha que fazer. Ele fez o cálculo, então ó, ele disse que o primeiro valor é esse aqui, ó, 452, alguma coisa. O segundo valor é esse aqui, 75, alguma coisa. Então, ele fez o cálculo, né? Atribuiu aqui nas variáveis, então atribuiu na variável A, atribuiu na variável P, imprimiu os valores das variáveis aqui no final. Isso aqui está bem pouco intuitivo ainda, né? Se eu fosse um usuário e não soubesse exatamente como o programa funciona, talvez fosse ficar difícil de eu usar. Então, normalmente, né? Isso aqui é correto, né? Não tem nada de errado nisso, mas normalmente a gente faz alguma coisa um pouco melhor do que isso. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui para o usuário saber o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, antes de ler um valor do teclado, antes de ler aquela entrada ali do usuário do raio, eu vou fazer o seguinte, vou imprimir aqui, printf, informe o valor do raio. Vou botar assim, 2 pontos. E aí, essa mensagem vai ser vista pelo usuário antes de ele digitar alguma coisa na tela, tá? Aí tá, faço todas as minhas contas e tal, e aqui eu vou fazer diferente, vou botar assim, isso aqui é o A, que é a área, tá? Tá tudo em minúsculo. Pode ser maiúsculo, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu vou botar assim, quebra de linha, e vou botar na linha de baixo, perímetro, 2 pontos, tá? Então isso aqui vai ficar assim, vai ficar área, %f, né, que vai ser o valor de A, barra n, então vai ter uma quebra de linha, vai cair para a linha de baixo, e aí vai ter depois perímetro, tá? E aí vai ter %f de novo, e esse %f vai ser substituído pelo p. Então, notem que eu só inseri mais informação, mas aqueles símbolos que eu estava usando, né, %f continuam aqui para ser impressos conforme eu tinha pedido anteriormente, tá? Vou compilar e rodar de novo. Compilei e rodei, tá? Tá aqui. Ó, agora ficou um pouquinho melhor, né? Informe o raio. Então o usuário sabe o que tem que fazer. Vou informar um raio aqui que vai ser, sei lá, 25. Ó, informei um raio, que era 25. A área, 2 pontos, né? Foi isso aqui. Esse valor aqui foi o valor da área. Ó, barra N, aqui tem uma quebra de linha, né? Então quebrou a linha aqui, caiu para a linha de baixo. Perímetro, que é o que está escrito aqui, 2 pontos, espaço, %f. Então, ó,
Aqui ele substituiu o valor de P. Tá? Então, essa é a ideia geral, assim, né? Para vocês fazerem entrada e saída de dados e alguma operação aritmética correspondente, né? Acho que era isso. Depois, tentem fazer aí os exercícios propostos, né? E qualquer dúvida, tirem através das ferramentas de apoio. Até a próxima aula.